Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Renato Goldberg e hoje nós iremos falar sobre mecanismos de defesa, né? Para poder explicar e entrar nesse assunto sobre mecanismos de defesa, vamos voltar um pouquinho e relembrar do que a gente viu nos outros vídeos, ou seja, vamos falar um pouco sobre o funcionamento, né, do nosso aparelho psíquico, como está aparecendo aí na tela de vocês, né? Ou seja, qual é a função do nosso aparelho psíquico, onde nós vimos nos outros vídeos, onde nós temos ali o consciente, pré-consciente e o inconsciente, nós temos ali o id, ego e o superego. Dentro do superego nós temos os três modelos de superego: tirano, ausente e educador, e nós temos a nossa, né, modalidade de personalidade e caráter, ou seja, ego ideal e ideal de ego. Então, onde nós vimos a primeira tópica, a segunda tópica, onde nós temos ali as instâncias, ela serve para quê? Para nos manter em equilíbrio. Aonde nós temos uma interação, né? Ou seja, o nosso mundo interno com o mundo externo. Aonde você vai perceber o seguinte: aquilo que, em termos de comportamento, parece espontâneo, na verdade, ele tem uma causa, ele tem um sentido, que é a interação do nosso mundo interno com o mundo externo, né? E quando nós buscamos este equilíbrio, o que acaba gerando dentro de nós, né? Ou seja, existe um fato acontecendo no meio externo e eu tenho uma bagagem guardada no meu meio interno, ou seja, no meu aparelho psíquico, dentro do meu id. E esse acontecimento que está tendo esse evento do meio externo, o que ele gera para o indivíduo? Ele acaba gerando ansiedade, né? O indivíduo, ele fica ansioso. Como que a gente pode medir a ansiedade? Nós ficamos ansiosos, por exemplo, quando precisamos fazer uma apresentação, quando a gente precisa, por exemplo, falar em público, ou às vezes no início ou também no fim de um relacionamento, né? Ou também em uma entrevista de emprego. Você está num estado de homeostase, você se encontra num estado de equilíbrio. Quando você se depara com esses eventos, né, a tua ansiedade dispara e você perde essa homeostase, você perde esse equilíbrio. Todo o teu aparelho psíquico, ele entra em funcionamento. É como se fossem engrenagens, todas as engrenagens funcionando ao mesmo tempo, e te dispara, você tem ali um grau alto de ansiedade, né? E aí você fica ansioso. E o que faz, como se faz, como diminuir essa ansiedade que foi então gerada? Existem dois caminhos, né? O primeiro caminho é você resolver o problema. O primeiro caminho é você enfrentar a situação. Você enfrentou a situação, pronto. A descarga emocional é feita pelo aparelho psíquico e você volta a ter ali a homeostase. A outra maneira de diminuir esta ansiedade é negar ou deformar a situação, né? Do que nós estamos falando? De uma formação de compromisso entre as instâncias id, ego e superego, né? Vamos voltar de novo nessa parte. Ou a gente nega ou a gente deforma para que a gente lide com essa situação, através de uma formação de compromisso entre o id, ego e o superego. É mais ou menos assim, é como se tivesse uma reunião entre o id, o ego e o superego, e eles fizessem alguns acordos para que este material que está no id, no inconsciente, na hora dele se relacionar com aquele meio externo, né, ele faça algumas deformações para que esse conteúdo emocional consiga ir para o campo consciente. A isso nós damos o nome de mecanismo de defesa, né? O que mais nós podemos falar sobre os mecanismos de defesa? Eles também representam uma forma de adaptação ao meio externo, né? Ele também permite que alguns conteúdos, como eu comentei, alguns conteúdos inconscientes, eles chegam no nível consciente de uma maneira disfarçada, porque ele vai vir com conteúdo emocional, né? E no ego, como nós já vimos nos vídeos anteriores, não é permitido ter conteúdo emocional. Então, por isso que precisa haver
esta formação de compromisso, de maneira disfarçada, que esse conteúdo venha para o campo consciente, né, sem sofrer a censura do superego, né? Quantos mecanismos de defesa nós temos? Vários. E aí tem um dado importante, né? Nenhum indivíduo faz uso de todos os mecanismos de defesa. Nós utilizamos, na verdade, alguns deles, onde esses que utilizamos de acordo com a vivência e a experiência de vida externa, eles se tornam modalidades regulares de reação do seu caráter, as quais são repetidas durante toda a vida, sempre que ocorre uma situação semelhante à original que foi do passado. Nós temos que entender que a presença dos mecanismos é frequente em indivíduos saudáveis, mas em excesso ele na verdade é indicação de alguns sintomas neuróticos. O outro ponto também é por que os nossos mecanismos de defesa eles são necessários. Vamos entender isso. O ser psicológico, ele é estruturalmente, né, uma decorrência, ou seja, nós somos uma decorrência do quê? Nós somos uma decorrência de nossas idealizações, ou seja, ego ideal, ideal de ego, ou seja, a personalidade e o caráter, da soma das nossas vivências e as nossas conquistas, dos estímulos que recebemos, das tendências inatas que nós temos e das censuras, né, que caracterizam a nossa moral, né, e a nossa individualidade, né, em cada etapa da nossa vida evolutiva. O ser psicológico, ele resiste a se enfrentar, defendendo-se, já que a queda dessa máscara imposta pela sua personalidade do ego ideal, né, narcisista e também egocêntrica, o desnuda. E nem sempre ele deseja ser visto como de fato ele é. Ou seja, a todo tempo nós estamos, de uma certa maneira, atuando para interagir com a sociedade, né? Então, dentro desse princípio, o que poderá ocorrer caso o indivíduo seja identificado como ele realmente é, ou seja, de forma inadequada perante a sociedade e não de acordo com as suas tendências, né? Então o que pode acontecer se o indivíduo for identificado como ele realmente é? Com o choque do autodescobrimento prematuro, poderá desenvolver conflitos ainda maiores, alienando ainda mais da sua realidade interna. As ilusões e idealizações narciso-egocêntricas desenvolvidas na personalidade, ou seja, no ego ideal e no caráter, no ideal de ego, né, fazem com que o indivíduo apresente-se como ele gostaria de ser para a sociedade, não segundo as suas tendências internas e inatas. Retirar suas idealizações e correspondentes ilusões abruptamente seria como condená-lo a um desamparo e lhe retirar as bengalas mentais de apoio que geram o apaziguamento, né, do seu estilo de viver. Então nós entendemos para que serve o nosso aparelho psíquico: para manter a nossa psique em funcionamento e homeostase. E os mecanismos de defesa, o que eles visam então? Eles visam o apaziguamento. Eles são, na verdade, uma ferramenta, né, entre o acesso do nosso mundo interno e como agimos no nosso mundo externo, né? Então ele visa o quê? O apaziguamento provisório do desequilíbrio psicológico, modificando o grau de motivação interno do indivíduo, criando uma série de mudanças compensatórias que buscam o estabelecimento do seu equilíbrio, ou seja, na nossa linguagem, a homeostase. Eles são vitais para a saúde do ser humano e a sua utilização ajuda, em muitos casos, a compensar deficiências físicas ou psicológicas, bem como impedir que a atuação da censura moral possa vir a desenvolver de forma exagerada processos de culpa, causando sofrimento psicológico, né? Vamos ver também outras considerações sobre os mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de defesa do ego são necessários,
mas como são inconscientes, não sabemos quando estamos atuando a partir deles. Olha que interessante. Dessa forma, eles tendem a ser prejudiciais, já que ao nos proteger, acaba criando outros problemas. Esta proteção, que na infância era útil em função da nossa imaturidade psicológica, no adulto ele acaba trazendo desequilíbrios, pois perdemos contato conosco e com a nossa realidade interna. Ficamos desta maneira afastados de nossa verdadeira natureza, ou seja, de quem somos como essência interna. Eles nos protegem de algumas dores, mas acabam provocando outras, muitas vezes mais complexas. Evitar a dor é confortável, no entanto, ao ocultar, temos muitos prejuízos, pois impedimos o acesso a nós mesmos. Vamos criando novas dores todos os dias, pelas nossas reações induzidas, pelos nossos aspectos psicológicos ainda imaturos e por nossas imperfeições, né? Então isso são outras considerações sobre os nossos mecanismos de defesa. E o que nós iremos apresentar aqui? Agora os vídeos na sequência serão divididos. Nós iremos apresentar 15 mecanismos de defesa, né? Um a um, nós iremos entrar no detalhe de um a um mecanismo de defesa. Nós iremos falar sobre a repressão e o recalque, né? Muita gente coloca que repressão e o recalque é a mesma coisa, mas tem uma pequena, sutil diferença entre os dois. Sobre a negação, compensação, formação reativa, a idealização, deslocamento, a atuação, a intelectualização, reparação, a regressão, né? O masoquismo ou a autopunição, reação terapêutica negativa, a racionalização e, por último, a sublimação. Nós iremos falar de um a um sobre esse mecanismo, para que serve, como ele funciona e qual o impacto na vida do indivíduo. Isso é o que nós falaremos nos próximos vídeos. Aguardo vocês!